Ei, deixa eu te contar uma coisa. A principal função do cronograma não é te prender em datas, tá? Mas sim te dar clareza do próximo passo. Ele vai ser um mapa que vai te ajudar a não se sentir perdido ou perdida para você alcançar seus objetivos. E aqui eu já vou te dar um spoiler. O cronograma aqui que eu vou te mostrar é diferente de um cronograma de estudos tradicional. Na verdade, aqui o cronograma ele vai ser uma fundação para você colocar em prática seus projetos pessoais, acadêmicos ou profissionais. Bora lá? Hello, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou a Mayara Rebeca, analista de projetos e mestre profissional, e aqui eu vou te mostrar como você pode alcançar seus objetivos e evoluir de forma prática e leve. No último vídeo, eu compartilhei aqui 4 dicas simples para você tirar qualquer projeto do papel. E hoje eu quero te mostrar como que eu crio meus cronogramas e o mais importante, como eu gerencio minhas atividades e entregas sem procrastinar e sem surtar no final. Na verdade, o surtar às vezes acontece, mas faz parte. Então, se você tem um projeto, e aqui eu falo projeto, mas pode ser um sonho, um desejo de tirar alguma coisa do papel, por exemplo, um planejamento de um casamento, um planejamento de uma viagem, a compra de um terreno, que seja uma graduação. Então, se ele está parecendo grande demais, você não sabe por onde começar, então se acalma que esse vídeo é para você, tá? O primeiro passo para criar um cronograma é você pensar no macro. Antes de você ir listando uma série de atividades ou tarefas que precisam ser feitas para atingir seu objetivo, a ideia é pensar de 3 a 5 grandes metas ou macros atividades que precisam ser feitas, que são primordiais para o seu projeto de pesquisa. Tá? A ideia aqui é simples, ou seja, você tem uma visão do todo e depois você vai desmembrando as atividades. Então, como um exemplo no meu mestrado, eu consegui definir 4 metas macros atividades para o meu projeto. O primeiro é o gerenciamento do meu projeto de pesquisa, a justificativa, o desenvolvimento da minha metodologia e a análise e validação dos resultados. Esses são os exemplos que se encaixaram no meu objetivo específico, né? Então você pode pensar aí quais são as metas, as macros atividades principais do seu projeto que não pode faltar. E graças, né, a gente tem a inteligência artificial aí para nos ajudar, você pode estar utilizando o ChatGPT, o Gemini ou outra ferramenta para te ajudar a pensar nessas partes maiores, tá? E nessa estrutura que eu estou mostrando para vocês, ela fica como se fosse a EAP, Estrutura Analítica de Projetos, que é bastante utilizada no gerenciamento de projetos. Mas a ideia aqui não é complicar, é só te mostrar que você pode construir um organograma ou um mapa mental do seu projeto e te dar clareza de como que ele vai funcionar. Tá? Mas você pode apenas listar também, se você preferir, se achar mais simples. E aqui a gente também já começa a definir a casa do nosso projeto. No meu caso, foi o Excel. Eu estruturei o cronograma no Excel mesmo, que eu achei bem simples, ele é funcional, é visual, né, e ajuda a gente a ter esse acompanhamento. Então aqui eu já defini, vai ser o Excel e eu fui construindo, tá? Bom, e com isso a gente já consegue passar para o próximo passo, que é bem simples. É transformar a macro em atividades. Ou seja, é fazer um detalhamento dessas atividades, de cada uma dessas macros atividades que você definiu. No gerenciamento de projetos, por exemplo, eu defini aquelas atividades gerenciais do meu projeto que precisava realizar. A submissão de um comitê de ética, que era um requisito que eu precisava atender, as reuniões com os meus orientadores, que periodicidade que eu ia fazer essas reuniões, essas comunicações, também a construção do meu relatório, da minha dissertação, né, e também a própria defesa final do meu mestrado, né, que são coisas que eu precisava me organizar, que são atividades importantes para eu atingir ali a parte de gerenciamento do meu projeto, tá? Então, isso é simples, então, o primeiro passo, você pensa no macro, e o segundo, você transforma macros em atividades. O terceiro passo agora é distribuir essas atividades no tempo, né? Então é aqui que começa a dar a cara do nosso cronograma, né? Então, com tudo isso mapeado, a gente vai estimar quanto tempo vai levar essas atividades e quando que a gente estima fazer essas atividades. No meu caso do meu mestrado, como era um projeto de 2 anos, considerável longo, né, eu estimei o cronograma em meses, né, cada caixinha, cada célula ali do Excel era mês. Mas, se o seu projeto for menor, você pode fazer semanal, quinzenal ou até diário, quem sabe. Então, a ideia ali é estimar. E aqui, a gente precisa ter pé no chão, tá? Porque às vezes a gente acha que vai dar, mas não dá. Né? A gente às vezes desconsidera que pode acontecer imprevistos, né? Que a nossa rotina às vezes é puxada, vai ter questões do trabalho que a gente vai precisar priorizar, questões da família e tudo mais. Então, a ideia é ser realista aqui e considerar um prazo com alguma gordurinha ali a mais. E nessa etapa, uma coisa que me ajudou muito foi definir no Excel mesmo, no cronograma, uma linha do planejado e outra linha do executado. Ou seja, então a primeira linha eu coloco os meses, a estimação de tempo que eu é, pretendo fazer, né, a minha expectativa em realizar aquilo, e no executado é durante a execução do meu projeto em si. Então, por exemplo, eu tinha estimado fazer reunião com o meu orientador é, em fevereiro,
Mas devido às agendas, compromissos e tudo mais, a gente só conseguiu fazer em março. Então estava lá previsto em fevereiro, mas eu executei em março. Então isso ficaria registrado. E com isso você consegue identificar a principal vantagem do cronograma, porque ele te mostra onde você consegue precisa dar uma acelerada a mais ou onde você consegue dar uma respirada. Então isso ajuda muito. Tá? E aqui vai uma dica de ouro que me ajudou muito nos cronogramas finais do meu mestrado, que a cada pouco eu ia revisando, né, e considerando, que foi a inclusão de feriados, férias também nesse meu cronograma. Então eu ia identificar, aqui tem um feriado de X dias, aqui eu vou estar de férias X tempos. E eu ia identificando. Então, no meu caso do mestrado, eu alocava as atividades mais complexas e principais nesses tempos de folga que eu ia ter. Mas no seu caso, por exemplo, você pode utilizar esses períodos de férias para você ver, eu vou estar em viagem, então eu não vou conseguir dedicar tanto no meu projeto, vou colocar atividades mais simples. Então, é nesse intuito, de te dar clareza durante a execução do seu projeto. Bom, e agora, né, como isso tudo sai do papel? A execução. Até aqui você já tem uma ótima ferramenta de planejamento, né? O seu Excel estruturadinho ali com as suas metas, as suas atividades distribuídas no tempo. Isso já é uma mão na roda. E tendo ainda o planejado e executado, vai te ajudar muito a ter esse acompanhamento. Mas agora vem a parte importante, né? Que é a execução, colocar a mão na massa disso daí e ver esse projeto saindo, vingando, né? Então, além do Excel, a minha segunda ferramenta que eu utilizei para executar meu projeto é o Google Calendar, o Google Calendário, né? O Google Agenda. Eu já venho utilizando há muitos anos, eu tenho o hábito de utilizar ele. Eu já registro todos os meus compromissos fixos, como o tempo de trabalho, o tempo que eu dedico à academia, compromissos como consulta, enfim. Então lá já está tudo registrado, lá eu vou registrando os meus compromissos. E com isso, toda semana eu pego o meu cronograma, né? Quando eu estava no mestrado, eu pegava meu cronograma e via, desse mês eu preciso executar essas atividades. E eu ia alocando dentro da minha rotina, dentro dos tempos ali que eu conseguiria fazendo. Então, isso me ajudou muito a tirar realmente esse projeto, a ver os avanços dele e não deixar ele de lado, porque planejamento por planejamento, né, sem execução, de nada vale. Então, era um momento então que eu pegava aquele planejamento com aquela visão do todo do cronograma e eu ia identificando, não, o próximo passo preciso fazer isso. E isso eu consigo encaixar nesse dia da minha semana, nesse dia, enfim, nesse outro. Então, isso é muito importante e me ajudou bastante. Então, foi assim que eu fiz. Eu até coloco aqui uma imagem do meu Google Calendário para vocês terem uma inspiração aí. Viu só como você não precisa de softwares caros ou técnicas mirabolantes de gestão de projetos para tirar seu projeto do papel? A ideia aqui, na verdade, se resume em 3 Cs, né? Cronograma, clareza e constância. E com isso a gente vai tirando aos pouquinhos e parando de procrastinar aquilo que a gente precisa ser feito e deseja conquistar, tá? E já vou aproveitar que você está animado ou animada aí para construir seu cronograma e te convidar a assistir meu último vídeo, onde eu compartilhei 4 dicas simples para gerenciar qualquer projeto que complementa muito bem com esse daqui, tá? E aproveita e me deixa nos comentários qual ou quais ferramentas você utiliza para se organizar aí no seu dia a dia. Eu vou adorar saber, tá bom? E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.